Olá, eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar de regulação de redes, inteligência artificial e o nosso convidado é Ricardo Campos, especialista em regulação de serviços digitais e direito regulatório. Olá, Ricardo, tudo bem? Prazer estar aqui com você no BDF Entrevista. Prazer é todo meu, Rodrigo. É uma grande honra estar com vocês hoje. Ricardo, para começar, eu queria falar de um tema um pouco mais abstrato, que é a inteligência artificial e o efeito que ela pode ter nas nossas vidas. Muita gente, muitos especialistas, quando a internet começou, surgiu nos anos 90, disseram que isso iria mudar a nossa vida e de fato mudou. Muita coisa mudou nos nossos hábitos. Quem viveu aquela época sabe que a cultura, por exemplo, era algo que a gente buscava. Hoje a gente tem que filtrar muita informação. O resultado é que a gente acaba lendo menos, tendo uma paciência menor para usufruir de obras um pouco diferentes daquele. O tempo mudou, né? O nosso tempo de consumo de bens culturais. Em relação à inteligência artificial, muita gente fala que vai acontecer uma coisa parecida. A revolução, pelo menos, vai ser numa escala tão grandiosa como foi a introdução da internet nas nossas vidas. Você, como especialista no tema, como é que você vê isso acontecendo? Dá para fazer uma previsão, tentar imaginar como é que os nossos hábitos vão ser mudados daqui a, digamos, 5 anos por causa da inteligência artificial? Olha, Rodrigo, essa é uma pergunta muito interessante. Se a gente for perceber os maiores nomes que produzem as tecnologias, as respostas que eles dão são especulativas, mas especulativas no sentido de que certamente elas se concretizarão. Eu acho que o primeiro ponto você colocou muito bem, a transformação do conhecimento, né? A inflação do conhecimento é algo novo que veio com a internet. Então, de repente, se antes você tinha um problema de acesso à informação, vamos lembrar as Barças, né? Quem não tinha as Barças em casa, por exemplo, se não tivesse acesso ou não tivesse uma biblioteca, não conseguiria fazer um trabalho de casa, né? Uma criança. Hoje, na verdade, você tem um sentido oposto. O problema não é o acesso, o problema é a inflação. Então, o problema passa a ser um filtro. Como criar um filtro informacional para a vida, né? Por essa inflação. E a inteligência, eu denominaria essa fase como a era da internet como a gente conheceu até então. A inteligência artificial ela cria um novo momento, porque não se trata apenas de uma inflação de conhecimento, né, e o problema da ordenação desse conhecimento para a vida, né, pela limitação temporal, mas acima de tudo que essas aplicações elas passam elas próprias com base nessa inflação, nesse arcabouço informacional, a produzir conhecimento próprio, né? E se a gente tiver um movimento que parece ser a tendência de plataformização, quer dizer, concentração em poucas empresas de IA, né, para nichos, né, vamos pensar aqui em modelos linguísticos comuns como o ChatGPT. Se a gente tiver uma concentração, então praticamente todo o fluxo comunicacional e de ser informado da sociedade vai passar por um ou dois aplicativos, né? Então, esse é um ponto interessante. Esse tem um impacto muito grande, né? A gente tem agora no mundo algo muito interessante que tem surgido, que as pessoas, principalmente em grandes cidades, chegam em casa e conversam com o aplicativo. E no Brasil tem uma pesquisa recente de uma em cada 10 pessoas já namoram com esses aplicativos. Eu até tenho uma experiência que eu ouvi de um vizinho no Brasil que a filha de repente começou a ter um relacionamento, tinha um relacionamento em vida, né, presencial, mas tinha também um relacionamento com o aplicativo. Então a gente vê, né, com esses modelos linguísticos uma transformação. Você passa a ter elos comunicativos, né? Sujeitos comunicacionais que antes não estavam presentes dentro da comunicação. Desse ponto vai mudar completamente. Do ponto de vista não linguístico, né, da inteligência artificial, que tem modelos não linguísticos, vamos pensar, por exemplo, no avanço do agronegócio no combate de erva daninha. Como identificar isso? Um simples aplicativo consegue identificar. Quer dizer, é uma outra forma de produção de conhecimento que vai gerar também grandes transformações
para os setores, né? Transformações concorrenciais e também transformações positivas. Vamos pensar na saúde para fechar a pergunta, Rodrigo. A saúde é que mais vai ter impacto da IA com externalidade extremamente positiva. Hoje, os principais aplicativos de combate e identificação de câncer, ele tem uma precisão, por utilizar um banco de dados muito vasto, muito maior do que qualquer análise clínica e até mesmo análise de médicos, grupos de médicos. Ela tem, por conta do processamento de imagem e o banco de dados, ela tem uma eficácia muito grande a custo muito reduzido. Então, a gente tem aqui uma grande mudança que a gente teria que dividir entre modelos de processamento de linguagem e modelos que não processam a linguagem necessariamente ditos. Por exemplo, processam imagens. Então, a transformação vai ser radical. Você falou um ponto interessante que é que tudo isso vai estar sendo controlado por uma, duas, três empresas. Todo o conhecimento humano, que a gente já vê um pouco isso, mas deve se afunilar, deve aumentar esse afunilamento da informação. O que dá para fazer com isso? Como é que dá para regular um negócio desse? Aí, essas são as propostas, por exemplo, hoje dentro do mapa geopolítico da regulação, é a Europa que se posiciona como o regulador que tende, de alguma forma, a extrair alguns elementos concretos para impedir, para que todos possam participar. Né? Se a gente partir, Rodrigo, da tradição que a gente tem liberal, democrático-liberal, a gente tem claramente regulações desde o início do século XIX que propiciam a entrada de novos atores dentro da sociedade aberta, vamos por assim. E por que é isso? Porque muitos são mais inteligentes do que poucos. Né? Então, se você tem muitos participantes, você tem uma concorrência, a externalidade para o consumidor é muito maior. Imagine só, numa cidade do interior, você tem apenas uma padaria. Se você tem 10 padarias, você tem uma concorrência natural e o produto tende a ficar reduzido o preço e a qualidade melhor para se manter no mercado. E essa é a tendência que não acontece na internet. A gente já viveu isso dentro do mercado de redes sociais. Né? Não existe uma rede social municipal ou estadual. Elas tendem a ser globais, porque elas vivem do efeito de rede. Né? Então, a participação nesses mercados, elas tendem a ser cada vez menos reduzido, o custo de entrada é muito alto, porque você já não participou do efeito de rede, e na inteligência artificial que a gente vê agora são essas poucas empresas praticamente pirateando todo o conhecimento humano, né? Até que tenha uma regulação, mas até lá dificilmente a gente vai conseguir retroagir. Como que você vai apagar de um banco de dados de alguma empresa todo o material já copiado, né, o que a gente chama já raspado na internet? Não existe um retrocesso nesse sentido. Então, na verdade, a gente já está perdendo nesse sentido. Mas, por exemplo, você falou que não vê a possibilidade de redes sociais municipais, estaduais, uma coisa mais nacional, né? A gente tinha alguns na pré-história das redes sociais. O Orkut, que era uma coisa usada basicamente por brasileiros, ou um ou outro país também usava. Você acha que é um modelo que ficou totalmente para trás, essa rede nacional usada por brasileiros? Ou existe a possibilidade, espaço para que um fenômeno parecido aconteça? Ou não, a gente está na mão do Vale do Silício para sempre? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Tá me remetendo aqui ao meu tempo quando eu estudei, quando eu fazia. Hoje eu dou aula, eu sou professor na Universidade de Frankfurt, mas eu fiz também a graduação no Brasil e na Alemanha. Quando eu estava na Alemanha, isso aí, meados 2005, 2006, existia uma rede social só para estudantes. E era praticamente só alemães. Eles estavam crescendo um pouco, se espalhando para a Itália, mas era basicamente na Alemanha. E o mais interessante dessa rede é que se possibilitava o contato concreto dentro da própria universidade. Quer dizer, um calouro que entrava, ele entrava na rede social, então ele já interagia com novas pessoas que eles iam encontrar pessoalmente. Né? Então, o sentido de estar presente na rede era, de alguma forma, também ter um contato presencial, local.
essa localidade ela sumiu nos últimos 10 anos. Até nesse caso se chama StudiVerzeichnis, ele quase foi comprado pelo Facebook. E ele foi. A Alemanha não logrou êxito em tornar essa plataforma global por conta da regulação da proteção de dados. Esse é um capítulo interessante da história que a gente poderia falar em outro momento. Mas eu acredito que essa localidade ela sumiu num determinado momento. Hoje, na verdade, a gente tem um conceito global de rede, até pela maior globalização dos contatos. Né? Você tem amigos nos Estados Unidos, na Itália, e você acaba, de alguma forma, conhecer uma vez em São Paulo, ou no Rio, ou em outra cidade, você está ligado a ele volta para o país dele, então dá essa noção. Mas talvez essa localidade, em algum momento, ela vai voltar à tona, porque, de fato, o que se perdeu na internet dos últimos 10, 15 anos, foi a instrumentalização da própria internet para o contato pessoal. Né? A gente tem cada vez menos contatos pessoais e cada vez mais comentários em posts ou, né, pessoas e empresas que vivem somente na internet e na vida pessoal. Né? A gente tem quase que uma duplicidade. Você tem a pessoa do Instagram e quando você encontra a pessoa normal, ela é completamente diferente em sucesso, em experiência de vida, em conhecimento do que aquela que se apresenta. Então, esse senso de localidade, Rodrigo, que você colocou, foi algo presente num primeiro momento da concorrência, mas naquele momento a internet também não era tão mundializada, né? Estamos falando de 2005, o Orkut vivia no momento da internet em que a gente não tinha contatos, até a própria plataforma não tinha tradução para o inglês, ou para o espanhol, ou para o, né? Então, isso vive de um modelo de negócio que passa a ser, então, completamente internacional. Mas precisa ser necessariamente internacional. A gente está falando de um país com 200 milhões de habitantes que usa a rede social e que teria um mercado interno capaz de manter um modelo de negócios que atendesse a esse país. Assim, é uma pergunta honesta. Eu pergunto isso porque eu estou vendo análises que falam que muita gente está abandonando redes sociais justamente pela extensiva comercialização. Você bota no seu feed e você só vê anúncio. Você só vê aquilo que você pensou em voz alta, aquilo já virou 3 ou 4 comerciais ali na tua fuça. Você falou que a gente está tendo uma percepção diferente ali e tal, uma visão romantizada dos nossos amigos que postam que a vida são tudo flores ali e tal. Mas mesmo isso acaba ficando em segundo plano em relação ao comércio, que é nos imposto nos feeds comerciais. De novo, você acha que a globalização tornou esse modelo de negócio nacional inviável no momento ou não? É possível? Talvez isso seja até uma questão desse desenvolvimento rápido e uma posição quase monopolista das empresas, né? Que não gera um espaço, e quando gera, né, a política dessas empresas, do ponto de vista concorrencial, fala-se muito que o grande erro foi permitir que essas empresas comprassem outras empresas, né? Se a gente pensar bem, o Facebook compra o Instagram, compra o WhatsApp, né? E assim, fora agora, né, eles têm uma política muito agressiva de compra de outras empresas que começam a despontar. Então, quando você já tem uma posição quase monopolista, manter ela depende de compra desse novo conhecimento que é gerado na sociedade. Né? E especialmente em países em que isso não tem um contraponto do direito concorrencial tradicional, a gente tende a, de fato, ficar na mão de poucas empresas. Né? E talvez esse seja o Uhum. desenvolvimento da inteligência artificial, né? Que raspam praticamente todo o conhecimento social, guardam no banco de dados, gera conhecimento através das ferramentas novo a partir daquilo, e aí você cria um gap muito grande de distância entre o que foi produzido por humano. A gente pode pensar no mercado de música, por exemplo, várias bandas hoje no Spotify são bandas que não existem na realidade Sim, e sim. vendem música. E E vendem mesmo as que música. existem agora, eles têm que ceder os direitos autorais para que a inteligência artificial do Spotify faça o que bem entenda. Ou qualquer outro criador de manipulador, de quem quiser remixar uma música do Roberto Carlos com qualquer outro cantor, pode colocá-la no ar.
né? Isso mesmo. Então, aí é um ponto muito interessante do que? Dos modelos de regulação. A gente tem um modelo europeu, por exemplo, que criou a regulação do opt-out, né? O Uhum. autor próprio tem que falar, eu não aceito, aí ele sai. E vai Existem ficar países que cantando têm sozinho em casa, né? Vai perder todo o alcance que ele tem com o Spotify. isso. Vamos pensar, por exemplo, no seu setor, né, o jornalismo. O jornalismo, quando é atingido pelo modelo europeu, pense bem num jornal, ou mesmo num jornal novo, criado, ou ele opta por sair e não ter relevância alguma, né, dentro do alcance digital, ou ele opta, por outro lado, por ceder completamente a sua produção humana, que é o seu ativo humano. Então, são duas soluções completamente desrazoadas que coloca toda a produção humana em desvantagem dentro do cenário da geração de conhecimento por IA. Né? Então, Uhum. esse é um desenvolvimento que agora já tem outro modelo brasileiro, né, no PL hoje que tem em discussão, é interessante que exige de alguma forma trata o tema do direito autoral de outra forma, exigindo uma contraprestação. Por outro lado, é difícil você quantificar a contraprestação. Você vai fazer isso como uma entidade coletiva, né? Mas também não seria nada complicado criar uma métrica para que também, e até uma questão social, né, para que pequenos produtores de conteúdo, artistas, tenham de alguma forma uma remuneração que garantam o sustento e a continuação da produção do conteúdo. O que você acha do projeto, esse projeto que você citou, o PL do governo para regular redes, que está no Congresso? Qual a sua opinião sobre ele? Esse de redes, né, que é o diferente da inteligência artificial, ele é interessante. Eu trabalhei muito no 2630, que era o antigo PL das fake news, que hoje está parada, de autoria do senador Alessandro Vieira e relatoria do deputado Orlando Silva. Ele viveu de alguns momentos. No primeiro momento, que foi muito voltado para um momento político pandêmico, pós-pandêmico, e um segundo momento que ele virou quase que ele se inspirou no Digital Services Act, que é um regulamento, uma lei europeia que hoje regula as redes sociais. Né? Então, o segundo momento do PL 2630 é algo muito próximo da tendência europeia. Já agora, o PL que o governo criou, ele aprofundou mais em se aproximar da Europa, mas colocando a arquitetura regulatória, do ponto de vista regulatório, quem vai regular de fato, numa desincronia com o movimento europeu, que geralmente coloca nas agências de telecomunicações. Aqui no Brasil, eles tendem a colocar dentro da proteção, na agência de proteção de dados, e no que for concorrencial dentro do CAD. Então, a gente tem, do ponto de vista material, um acompanhamento do modelo europeu, mas na hora que chega na parte de regulação concreta, a gente desvia criando algo inovador, né, de colocar toda essa questão não dentro de uma agência que já tem uma estrutura regulatória pesada, estruturada, mas em agências mais novas. E quais são os prós e contras disso? Tem males escondidos? Tem vantagens únicas para a gente? Que dá para falar nesses termos? Olha, eu acho que o modelo europeu é interessante, ao menos, ou até mesmo o modelo do Reino Unido, do Online Safety Act. É interessante, né? Eu sou professor na Alemanha e a minha contribuição no Brasil sempre volta para procurar as melhores práticas internacionais e, de alguma forma, tentar dar um passo além, ou adaptar, ou como o deputado Orlando Silva sempre coloca, tropicalizar as melhores práticas internacionais. Isso é muito bom porque, primeiro, você não cria uma regulação que vai ter uma curva de aprendizagem muito grande. Dentro desse tema é muito comum você ver as empresas falando, não, não, isso a gente não consegue fazer. Isso é impossível de se aplicar. Mas quando você já tem algo que é aplicado no continente europeu, aí a pergunta que fica é, aplica no continente europeu e não pode aplicar no Brasil? Então, você tem alguns efeitos ou externalidades positivas de se basear em práticas internacionais e aí adaptar algo ou criar algo que de fato
contribua com um problema concreto brasileiro que não exista na Europa. Então, a Europa tem vários pilares super importantes que são, desde o PL 2630, do PL das fake news, até agora, esse novo projeto do governo, que são, por exemplo, questões de riscos sistêmicos, deveres procedimentais. E isso é muito importante, Rodrigo, a gente começar a aprender a regular essas empresas que têm, de fato, uma rede global e não nacional. Não, você está aí na Europa e o debate aí acontece mais ou menos como acontece aqui, ou seja, a esquerda, os setores progressistas querendo regular e a direita querendo não regular. Isso acontece também, regular é uma coisa de esquerdista aí na Europa? Olha, talvez a Europa tenha talvez a extrema direita não queira regular, a direita queira regular, né? Pensando aqui no CDU da Alemanha e o CSU, que são os partidos tradicionalmente de direita, que é o Partido Cristão, eles tendem a regular, sim. E hoje a AfD, que é o partido de extrema direita, fala aí, não, sem regulação em rede social. Uhum. Mas aí por Aqui motivos também claramente voltados ao próprio discurso prático dá para do entender. partido, né? Dá para entender. Mas essa pergunta é interessante porque a Europa teve um consenso político de direita e esquerda em torno da regulação. Esse é um ponto interessante. No Brasil, há uma fragilidade em se estabelecer pela polarização extrema esses consensos mínimos, né? E pensar em regulação de rede social não é só pensar na liberdade de expressão, é pensar que toda tecnologia que atinge massa, historicamente, dentro do Estado de Direito, foi regulada. Porque ela tem um impacto concreto na formação da opinião pública, quer dizer, na estrutura básica da democracia. As- Meios de comunicação, por exemplo, como concessões de televisão, foram reguladas, era muito mais fácil porque eram nacionais, eram empresas que atuavam aqui. A gente está falando de empresas que estão lá na Califórnia e que são contra, jogam contra qualquer tentativa de regulação, né? Inclusive, muita gente vê que existe uma tentativa de influenciar as políticas locais para que não aconteça nenhum tipo de regulação. E acaba, então, se tornando um assunto de nicho, de polarização, assunto que a esquerda defende. Mas mês passado a gente viu um acontecimento diferente. O Congresso votou quase, aprovou por quase unanimidade a lei contra a adultização. Isso foi uma pauta que uniu esquerda e direita brasileira, raramente acontece, mas foram unidos. E muito por causa das denúncias que foram trazidas pelo influenciador Felca, que mostrou como acontece e chocou a sociedade. Você vê chance disso se tornar um assunto que não seja restrito, a sociedade consiga entender que é algo que são bandeiras para todos, como, enfim, que não fique restrito ao nicho da esquerda e vítima de uma polarização para fins políticos. Essa é uma excelente pergunta. Eu tenho uma familiaridade muito grande com o ECA digital, porque o debate iniciou com um pedido do senador Alessandro Vieira para eu fazer um PL dentro do meu instituto. No Brasil, eu fiz um PL, praticamente foi o que o senador Alessandro Vieira apresentou no Senado. E eu acompanhei, participei das audiências públicas e assim por diante, fiquei muito feliz com a aprovação. E agora ali é algo diferente, né? Por quê? O conceito, quando é disputado, ele gera crítica. Por exemplo, liberdade de expressão é um conceito que é disputado. Você não vai ter ali um consenso mínimo em torno da liberdade de expressão. Então, essa disputa deu margem dentro por exemplo, do PL 2630, na votação da urgência, das empresas perceberem que, por exemplo, se elas colocassem que trechos bíblicos seriam censurados, ela atingiria uma grande parte da sociedade que usa a internet para, de alguma forma, se informar e comunicar de forma religiosa. Então, o conceito da liberdade de expressão propriamente dita, ela já dá essa abertura para grandes disputas, né? E
a quebra da possibilidade de consensos mínimos. Agora, Rodrigo, vamos entrar para o ECA digital. Quem é contra abertamente? Quem falaria? Qual empresa falaria abertamente? Eu sou contra a regulação para proteger crianças na internet. Eu acho essa é a questão central. É uma questão mesmo, não é uma questão de narrativa, é uma questão de se iniciar um debate com um conceito que é indisputável, né? Logicamente, as empresas não querem ser reguladas. Logicamente, elas têm uma presença muito grande no Congresso. Qual senador falaria abertamente, votaria contra a proteção da criança na internet? Qual empresa subiria é, é, num palanque para defender a não proteção da criança na internet? Você pode falar, eu sou contra a regulação da liberdade de expressão, mas você não pode falar, eu sou contra a proteção da criança na internet. E você acha que o. Bom, a gente vai ver nos próximos tempos, nos próximos dias, uma queda de braço entre o governo brasileiro e o governo do Donald Trump nos Estados Unidos. E um dos interesses do governo do Trump é que não tenha regulação aqui, regulação das big techs. Você sente que o clima está propício para o governo bater o pé e não abrir mão de regular? Ou vai ser moeda de troca, vai ser barganha também para o governo Lula? Como é que você sente o clima nesse aspecto? Eu acho que diminuiu muito a temperatura em torno do tema justamente por esse embate comercial, né? De repente, o que antes era regrado por questões quase multilaterais ou de respeito, né? Por exemplo, uma empresa de óleo que vai operar no Brasil, ela tem que seguir as regras brasileiras, né? Ou uma empresa que venda bebidas alcoólicas, né? Uma cervejaria de fora, ela vem para cá, ela tem que seguir as regras brasileiras. Só que, de repente, essa ideia que até pouco tempo era quase que consensual, né, contra-intuitiva, ela passou a ser contestada. De repente, você não pode regular mais empresas, né? Passou a ser um ato comercial, né, de troca comercial. Se isso é certo ou errado, acho que é a questão menos relevante, ela está posta, né? E, de fato, a questão da regulação, tanto da inteligência artificial, que eu acho que hoje é, o, é a nova frente, quanto das redes sociais, acaba entrando na balança de negociação, né? Então, acaba sendo até moeda de troca e acaba sinalizando também para o Congresso alguns temas que ele deve pisar no freio, porque atinge, de fato, empresas brasileiras que vão perder espaço de exportação. Isso acaba afetando também uma cadeia produtiva de empregos, de geração de conhecimento, assim por diante. Então, a questão é mais complexa do que simplesmente achar, não, isso tem que ser feito, mas é uma situação fática que é posta para o país e para também o legislador, tem que, de fato, tomar cuidado com a situação. E esse debate está acontecendo, o governo, os grupos de trabalho, isso está sendo levado em conta no momento, está sendo colocado na balança a melhor forma de fazer isso, levando em conta todas essas variáveis que você falou? Sim, são temas tidos como sensíveis, né? Como é posto de forma clara, né? O documento da seção 301 americana coloca balizas concretas do que não pode ser feito, né? O Brasil, na Uhum. verdade, está sendo investigado do ponto de vista comercial. Então, ali há uma clara sinalização. Se vocês continuarem, seguirem em frente com isso, haverá retaliações. E você falou de proteção de direito autoral, você falou de contrapartida. Qual que é a proposta que tem no momento? Existe uma proposta concreta para contrapartida, para proteger o direito autoral? Então, essa é uma. Há hoje grandes disputas judiciais, até mesmo no, a disputa do The New York Times com o ChatGPT. Hoje há também a Folha de São Paulo. Então, a gente tem várias disputas judiciais que acabam balizando o debate. Há, por outro lado, né, as empresas fechando acordos de cooperação. Então, elas fecham acordos de financiamento, de cooperação com os jornais e passam a ter acesso ao acervo contínuo deles mediante pagamento.
E, Rodrigo, a gente às vezes menospreza essa dimensão importante do jornalismo, né, da integridade da informação, mas até mesmo para essas plataformas, vamos pensar que no ChatGPT ou as variantes do Google e os demais, para o consumidor final, é muito importante, na hora que ele faz uma pergunta, ele ter uma resposta que tenha um conteúdo correto. E a inteligência artificial, propriamente dita, não gera esse conteúdo correto. Ela consegue, de alguma forma, canibalizar aquele conteúdo correto, mas a produção do conteúdo correto, ele é pela instituição do jornalismo. Então, há uma dependência também estratégica dessas empresas, porque dificilmente elas vão sobreviver se o output dela não for um output que contenha uma informação com integridade, que tenha um caráter de veracidade, um conteúdo de qualidade e assim por diante. Então, e quem produziu até hoje um conteúdo de qualidade na sociedade? Até o momento foi o jornalismo. Talvez a gente tenha aí, com o desenvolvimento das tecnologias, a substituição, mas até o momento, o que a gente conhece de informação de qualidade é do jornalismo. E que anda bem mal das pernas em termos financeiros, né? E muitas análises dizem que vai piorar por causa dessa canibalização que você disse. Ou seja, a pessoa faz uma pergunta, a inteligência artificial lê as matérias publicadas a esse respeito, faz um resuminho, de qualidade ou não, e o consumidor se dá por satisfeito. Não vai ler a fonte original desse conhecimento e essa fonte original perde sua capacidade de mercantilizar, de capitalizar em cima do trabalho feito, que custa caro e eles acabam ficando com nada porque foi canibalizado. Como reagir a isso? Essa é a resposta que a gente não tem até o momento. Né? Como vai se estruturar, né, instituições dentro da sociedade, aqui eu não estou falando públicas, mas especialmente privadas, que vão ser núcleos de produção de conteúdo de qualidade. Isso vai acontecer dentro da própria inteligência artificial? Ou ela vai depender de fato de ligações com instituições que promovam a produção de conteúdo de alta qualidade, né? Então, a gente teve até o momento, a gente tem ainda grandes jornalistas que praticamente são ali a inteligência da reflexão sobre a sociedade atual. Como intelectuais, o mesmo modelo pode ser refletido para intelectuais que pensam a sociedade, escreveram livros e influenciaram através dos livros, né? E hoje eles também podem ser substituídos pela inteligência artificial. Então, esse processo de adaptação da sociedade, a gente não sabe se ele vai ser autodestrutivo ou se ele vai se acomodar como se acomodou nos últimos décadas e anos, sempre se acomodando e produzindo um novo arranjo institucional, né, social. Você vê que está, a sua opinião, você acha que está todo mundo no mesmo barco global ali e tal, ou existem iniciativas aqui ou ali que já estão apontando para um futuro produtivo, um futuro sustentável? Porque o que a gente está falando é um estado de coisas que não se sustenta. Ou seja, canibalismo intelectual, falência de alguns setores que vão ser prejudicados, que não tem mais como continuar existindo sem ganhar dinheiro, um cenário ruim, um cenário apocalíptico. Mas ao mesmo, você vê que existem algumas iniciativas que podem tornar esse cenário menos apocalíptico e sustentável? Essa resposta só a sociedade poderá ver, não poderá criar, nem mesmo o sistema político. Eu acredito muito mais, se a gente caminhar por um caminho produtivo, que a gente vai ter alguma iniciativa que de repente vai se desenvolver, vai se multiplicar, né? Quer dizer, a própria sociedade liberal criando um contramovimento, né? Eu tenho mais desconfiança e pessimismo que isso vai ser feito
de forma centralizada por um Estado ou por um parlamento, e a tendência é que esse contramovimento surja da própria sociedade, como foi a sociedade liberal tradicional, desde o início dela. Né? Ela própria cria contramovimentos, se ela própria não se autodestruir, né? Que até o momento não foi o caso. Mas a tendência, a minha, se fosse fazer aqui um cenário, uma análise, né, uma projeção futurista, eu diria que a própria sociedade vai se acomodar em um contramovimento que vai criar uma situação intermediária. Pensando, para encerrar, Ricardo, queria continuar nessa seara futurista, porque a gente está falando há anos, a gente fala que a inteligência artificial vai acabar com um monte de empregos, vai botar um monte de gente na rua, uma multidão de desocupados que vão ficar dependendo do Estado para sobreviver. Por outro lado, muita gente fala que a inteligência artificial vai libertar o ser humano de tarefas indignas, de trabalhos braçais redundantes e vai dar tempo para essas pessoas exercendo seu potencial humano, humanista, né, de fazer coisas mais interessantes. Como é que você acha que a gente vai sair dessa sinuca? Porque é um problema que atinge a todos, né? Seja pobre, país rico, no meio do caminho, é um problema global, assim como aquecimento global, essas mazelas do século XXI. Dá para fazer uma previsão? Olha, essa transformação das profissões pela tecnologia, ela é algo que sempre ocorreu. Eu vou te dar um exemplo, Rodrigo, de uma profissão que existia na Europa, que era chama em alemão Zündler, é o acendedor. Ele era especializado em acender fogueiras nas casas, que não tinha fósforo, não tinha isqueiro, né? É muito difícil você acender o fogo sozinho. Então ele passava de casa em casa, era uma profissão medieval. Ela sumiu quando você teve uma tecnologia nova, né? Do fósforo, principalmente, que popularizou o acesso ao fogo, ou outras formas de geração do fogo, essa profissão desapareceu. É o que vai ocorrer agora, logicamente de forma mais acelerada. Então, na verdade, o Zündler, ele migrou para outro tipo de profissão, ele foi absorvido, essa pessoa, para outro tipo de profissão, e o que vai acontecer a partir de agora é uma adaptação a novas condições, que vai exigir cada vez mais, né, um aprendizado maior e uma flexibilidade para você sempre estar aprendendo coisa nova e até migrando, né? Essa ideia de que existia até a década de 50, de você trabalhar numa profissão ou numa empresa a vida toda, hoje praticamente não existe mais. Né? As pessoas, elas próprias são um autoprojeto, né? Que vai se acomodando, se transformando e aprendendo e se adaptando, acima de tudo, às novas circunstâncias. Então, eu acho que essa nova sociedade vai exigir cada vez mais um caráter adaptativo do ser humano. Assim, só para encerrar agora mesmo, dá para. Você acha que pode acontecer um milagre econômico? Muita gente, além desse cenário catastrófico que eu falei, muita gente também prevê que a economia vai bombar e vai ter esse dinheiro extra para promover essa adaptação, ensinar aos acendedores de fogo de hoje novas formas de se inserir na economia do futuro. Você acredita que vai ter esse aumento dos PIBs globais que vai proporcionar isso? Eu acho que a pergunta talvez seja até mais contundente se a gente localizar ela, se a distribuição de riqueza vai ficar extremamente concentrada, vai concentrar mais, ou se ela, de alguma forma, vai ser distribuída no sentido, por exemplo, educacional. Se o Estado Nacional, que é a instituição, né, que pode garantir, do ponto de vista da infraestrutura, o acesso ao conhecimento de uma forma mais geral, se o Estado vai ter condições de garantir uma educação
que possa permitir essa maleabilidade, esse processo adaptativo das novas mentes, dos novos corpos a essas novas situações, né? Se o PIB vai ser algo grandioso, vai depender também da distribuição dos ganhos pelas empresas entre os países. Quais vão ser os países ganhadores e os perdedores? Provavelmente os perdedores vão entrar num beco sem saída em que os próprios estados não vão recolher tributos e vão ter cada vez mais dificuldade de gerar conhecimento, de produzir conhecimento através dos indivíduos pelo sistema educacional. Ricardo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. Um prazer falar com você. Prazer é todo meu, estou sempre à disposição. Foi uma honra. E o PDF Entrevista fica por aqui. Lembrando que ele vai ao ar todos os dias às 19 horas nas nossas redes sociais, Facebook, no X, no Instagram. E às 21 horas, aliás, desculpa, ele vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, às 19 horas na TVT. E às 21 fica disponível no nosso YouTube e outras redes do Brasil de Fato. Até amanhã.